No versículo 4 ele diz: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Você pode falar, não, alguém que 7 vezes no dia vai pedir perdão, que arrependimento é esse que tem lá? Jesus diz o seguinte: perdoe-lhe. Você não pode avaliar o que está acontecendo no coração dele, mas você pode avaliar o que eu estou dizendo para você: perdoe. Não importa quantas vezes cometeu isso. Certa ocasião, Pedro chega para Jesus e pergunta: até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7. Por que ele faz essa pergunta? Que o ensino ortodoxo daqueles dias, ministrado por um rabino chamado Shammai, dizia que tinha que perdoar até 3 vezes. Aí aparece um rabino liberal e Léo e diz: não, tem que perdoar até 7. E ele vai perguntar para Jesus: até 7? E Jesus diz: não, até 70 vezes 7. Quanto que é isso? É incontável. É incontável. Se vier, quantas vezes vier, você tem a responsabilidade de perdoar. Por que você tem responsabilidade para perdoar? Eu espero que dê tempo, mas eu quero apresentar para vocês 10 razões por que você tem que perdoar. Primeira delas: quando você perdoa, você se torna semelhante a Deus. Veja, em Efésios capítulo 4 e 5 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus. Conceder perdão é imitar, é copiar, é reproduzir quem é Deus em nossas vidas. Segunda consideração: nós tendemos a estabelecer alguma coisa que é pior do que outra, e aquilo que o irmão fez é sempre pior do que o que nós fazemos. Mas veja o que Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Você pode repudiar um pecado determinado, como no caso aqui considerado o assassinato, mas Deus está dizendo: quando você trata um irmão de uma maneira hostil, ou quando você se ira, está no mesmo patamar diante de Deus. Então, não existe um pecadão do outro que é muito pior do que o pecado que eu tenho dentro de mim. Entenda o seguinte: independentemente do que o pecado é, ele é, em última análise, um pecado contra Deus. Assim, quando Davi diz no Salmo 51, contra ti, só contra ti pequei. Como só contra ti? Ele tinha adulterado com a mulher, ele tinha tomado a mulher do seu servo fiel, ele tramou a morte para ele ficar com a mulher dele. Como só contra ti? É que ele tinha consciência que o pecado, em última análise, é uma ofensa contra Deus, seja ele qual for. Não diminua o tamanho do pecado que está no seu coração. É necessário que a gente tenha consciência disso. Em terceiro lugar, eu diria: se nós sabemos que nós ofendemos a Deus com todos os nossos pecados e cada um dos nossos pecados, entenda o seguinte: não tem ninguém na face da terra que possa ter cometido tantos pecados contra você, que sejam mais numerosos do que os pecados que você cometeu contra Deus. Ou seja,
Você tem uma conta que é acertada com Deus, ou a ser acertada com Deus, que é maior do que qualquer pessoa possa ter cometido contra você. Perdão envolve essa compreensão. O seu caso como ofensor é muito mais grave. Próximo. Quando você falha em perdoar, isso acaba trabalhando a sua vida de uma maneira que você se torna indesejável socialmente, repulsivo socialmente. E as pessoas vão evitar você. Veja, o texto de Mateus capítulo 18, um outro texto que o Senhor está ensinando sobre perdão, ele diz: quando aos outros servos, companheiros de alguém, são os amigos dele, viram o que havia acontecido, ou seja, ele não tinha perdoado, o que os companheiros dele fizeram? Ficaram muito tristes, os amigos ficaram tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Quem fez isso? Os colegas, os amigos, os companheiros. Na medida em que nós não perdoamos, você pode não perceber, você se torna uma pessoa amarga. Junto com essa ideia do amargor, é que quando você não perdoa, você rouba da sua alegria. Você se compromete e se coloca debaixo do castigo de Deus. Veja, em Mateus 18 mesmo, ele diz: irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia, assim também lhes fará meu Pai Celestial. O Senhor Jesus está ensinando que quando você não perdoa alguém da ofensa que cometeu contra você, entenda uma coisa, Deus está dizendo: eu vou te castigar por isso. Manter uma mágoa e um ressentimento não é algo trivial, não é incipiente, é alguma coisa grave, vai implicar em castigo de Deus. Também, e isso envolve esse castigo, quando você falha em perdoar, você compromete a ação do perdão de Deus para você mesmo. Veja, Mateus 5, ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Há um nível de perdão que tem a ver com relacionamento, e o que ele está dizendo aqui é: quando você deixa de perdoar, Deus está dizendo, a barreira que você deixou entre você e o outro, o teu ofensor, vai aparecer entre eu e você, porque você é meu ofensor. Quando você falha em perdoar, isso corrói a sua espiritualidade, seja a sua oração, seja a sua adoração. Veja que em Salmo 66 lemos: se eu acalentasse o pecado no coração, mágoa, por exemplo, o Senhor não me ouviria. Com a mágoa e com o ressentimento, Deus fala: não quero ouvir sua oração. Ou em Provérbios capítulo 15, versículo 8, que diz: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, ou seja, a expressão de adoração de alguém. Ele diz: eu detesto quando vem de um ímpio, no caso de alguém que mantém o seu coração com mágoa e ressentimento. Perceba, e olhando para o próximo texto, nós vamos ver uma mágoa e um ressentimento que você pode pensar que é somente alguma coisa que está dentro de você. Ela extravasa e acaba afetando relacionamentos, mas pior de tudo, é de tal maneira grave para Deus que você arrumou encrenca com a pessoa errada, Deus.
Veja, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quem tem a tarefa de fazer juízo e retribuição, no caso vingança, é Deus. E quando você faz isso, você está fazendo alguma coisa que é competência dele. Você arranjou encrenca com a pessoa errada. Além do que, entenda, as ofensas que alguém pode cometer contra você, elas também são instrumentos de Deus para trabalhar de alguma maneira a sua vida. Veja o que diz o 1 Pedro capítulo 2: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Exemplos de quê? Ele diz: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Era insultado, não devolvia. A sua postura, quando ameaçado, não fazia ameaças também. Aqui diz que ele se entregava. Veja, se você ler o texto rápido, é capaz de você estar dizendo assim: se alguém me ameaçou, ou se alguém me insultou, eu vou entregar. Senhor, eu entrego ele para o Senhor, destrua-o. Não, o texto está dizendo: entregue-se você mesmo. Como assim? Qual a vantagem de eu que fui insultado, ultrajado, ameaçado, eu me entregar? Eu estou dizendo para Deus: é o Senhor quem vai cuidar dos meus direitos, daquilo que eu perdi, daquilo que eu fui lesado. É o Senhor que vai fazer justiça. Não é você. 10 razões para você perdoar. É lógico que quando olhamos para aquilo que o Senhor ensina sobre a maneira como nós temos que lidar com as possíveis ofensas que eu cometo contra os outros, ou das possíveis ofensas que outros cometem contra nós, não é difícil de entender a reação do discípulo, da necessidade de fé, no versículo 5, quando ele diz: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. A tarefa que Jesus estava dando era demais. Até que ponto eles seriam capazes de lidar com os pecados dos outros, de perdoar os pecados dos outros, de estimular, encorajar os outros e repreender os outros? Até quando? Até quando eles eram capazes de ter uma conduta que, ao invés de ser um motivo de tropeço para os outros, ser um motivo de exemplo, de estímulo, de motivação? Eu creio que é por isso que eles chegam para Jesus e pedem ajuda à nossa falta de fé. Por quê? Porque certas tarefas, entre elas essas duas, faz parte de uma tarefa que, se Deus não colocar a mão, a coisa não roda. A frase diz: errar é humano, perdoar é divino. Então, diante dessa circunstância, você tem que pedir para Deus fé. Para quê? Veja, no 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse sobre mim. A minha fé pequena não impossibilita de eu cumprir com a minha tarefa de cuidar do irmão ofensor da maneira correta, ou de eu lidar com a possibilidade de eu como ofensor de outras pessoas. O Senhor Jesus responde para eles:
Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira: arranque-se, plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Jesus está dizendo que o problema não é de falta de fé, mesmo que ela seja tão pequena como um grão de mostarda, ela viabiliza as coisas acontecerem. O enfoque aqui não é dar poder de mandar uma árvore ser plantada no mar. A ideia é o seguinte: uma coisa tão difícil e impossível como perdoar e cuidar de não ofender, são viáveis, não por causa de uma fé maior. A sua fé pequena já abre a porta para Deus fazer o trabalho, primeiramente, em você mesmo. Algo tão espantoso quanto o perdão pode acontecer quando Ele coloca a mão. Crer, no caso aqui, ter fé, por menor que seja, é esperar e confiar que Deus vai trabalhar para que nós tenhamos a atitude e a ação correta e coisas maravilhosas aconteçam, a começar por nós mesmos. Não importa se a sua fé é pequena, ainda que com sua fé pequena, é possível se preocupar com esses dois tipos de ofensas que ele menciona aqui.